Queridos, vamos abrir então em Efésios, capítulo 1 e o verso 1. Já mencionei essa passagem em algumas reuniões, se não me engano, ainda nos estudos bíblicos de Efésios 1, versículo 1. A carta de Paulo aos Efésios é uma carta que alguns estudiosos vão dizer que ela é uma das mais sublimes de toda a Bíblia. Eles dizem que onde você tem o Evangelho de forma mais concreta, explícita, é na carta de Paulo aos Romanos. Mas na carta de Paulo aos Efésios é onde nós temos a exposição do Evangelho de modo mais sublime. Quando nós olhamos capítulo a capítulo da carta aos Efésios, nós encontramos tantas verdades sobre quem nós somos, sobre o nosso propósito, sobre por que Deus nos fez, como Ele nos elegeu, nos escolheu nele, como Paulo mostra a grandeza de Deus quando nós vamos orar. Tem uma passagem que virou até música, Efésios 3, 20 em diante, que Paulo diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na Igreja de Cristo Jesus para todos sempre. Amém. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Deus vai muito além das nossas expectativas. E a carta segue mostrando o quanto Deus cuida do seu povo. No capítulo 5, capítulo 6, que é um capítulo icônico que nos mostra, que nos coloca numa situação de batalha, e Paulo nos orienta a nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder, no verso 10 do capítulo 6 de Efésios, mostrando que a nossa vida é uma luta, e o crente que vive de forma bíblica, ele vive arregimentado pelas ferramentas, pela armadura que Deus lhe dá. E nós vamos agora apreciar apenas os 2 primeiros versículos dessa carta, que é tão importante. Inclusive era a carta preferida de João Calvino. O verso 1 e o verso 2 dizem assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Aqui é só o prefácio, é a saudação de Paulo para a igreja de Éfeso. E quando eu penso na nossa igreja, no nosso grupo aqui, eu vejo que nós somos um grupo de pessoas cansadas ou de maluquice, de ver tanta bizarrice em tanto lugar, ou cansados de uma carga institucional pesada e a gente sente vontade de desenvolver uma espiritualidade mais leve, ou nós estamos fisicamente cansados, a vida batendo demais e a gente está cansado, ou um cansaço que eu espero que todos nós tenhamos, que é o cansaço dos pecados, o cansaço de quem nós somos, de querer mudar, de querer virar o jogo, de virar a mesa. E nós nos reunimos, estamos nos reunindo, graças a Deus, já há um bom tempo, e nos reunimos com a expectativa de que esse grupo se torne maior e se torne o que comumente é chamado aí fora de igreja. Para muitas pessoas, nós não somos igreja, nós somos só um grupo se reunindo. Mas, de acordo com os preceitos bíblicos, os critérios do que é ser uma igreja, nós estamos reunidos em nome de Jesus como igreja de Jesus. Nós somos uma igreja. E a nossa expectativa é de que a nossa igreja seja uma igreja boa, seja uma igreja atraente, seja uma igreja, como a descrita em Atos 2, que caia nas graças das pessoas, que seja carismática, que as pessoas se sintam bem em estar nela. E eu peguei esse prefácio, essa saudação de Paulo, para nós tentarmos enxergar aqui 7 características de uma igreja boa. É claro que, como eu disse na nossa reunião passada,
Não dá para simplificar o reino de Deus, muito menos a igreja, que é uma coisa tão complexa. Não dá para a gente ficar simplificando coisas complexas. E a igreja é uma coisa muito complexa. Mas eu estou propositalmente pegando 7 características que eu vejo que saltam aos olhos aqui nesse texto para nós construirmos uma comunidade de fé boa, que nós consideramos boa. Então nós podemos olhar aqui e tentar extrair daqui essas características. Não quer dizer que uma igreja boa tem só 7 características. Tem um livro do Mark Dever, se eu não me engano, que fala de 9 marcas de uma igreja saudável. Ou então alguém poderia resumir para 2 marcas, 2 características, mas nós vamos falar de 7. Eu vou tentar ficar preso ao texto aqui e às características que ele me dá. Então, pensando em 7 características de uma igreja boa, a primeira nós podemos perceber no início do versículo 1. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Paulo era apóstolo de Jesus. Uma igreja boa, ela tem que ser apostólica. E se você quiser trazer para você uma pessoa verdadeiramente cristã, um servo, uma serva de Deus autêntico, precisa ser apostólico, apostólica. Paulo se apresenta aqui como apóstolo de Jesus. Por que ele está fazendo isso? Porque é importante que os efésios, que a igreja que está em Éfeso, é importante que eles saibam quem é que está escrevendo. E Paulo está dizendo: eu sou Paulo, apóstolo de Jesus. Porque a igreja dá ouvido aos apóstolos. E Paulo era apóstolo de Jesus. Ele tinha as credenciais de um verdadeiro apóstolo. Primeiro porque Jesus apareceu diretamente a ele. No caminho de Damasco, Jesus chamou Paulo, conversou com Paulo, Paulo ficou impressionado, Jesus apareceu diretamente para Paulo. Segundo, porque Paulo foi diretamente comissionado. O próprio Deus, o próprio Senhor Jesus, comissionou Paulo para essa função. Inclusive no versículo 1 ele diz isso: apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. Eu não sou apóstolo porque um dia eu amanheci e pensei, e aqueles 12 de Jerusalém? Eu quero ser igual a eles. Você, inclusive, vou abrir uma igreja aqui e eu vou ser o apóstolo dessa cidade, dessa galera aqui. Não foi isso. Paulo foi comissionado por Deus, ele foi impulsionado pelo Espírito Santo. Chegou um momento, além dos chamados de Jesus para ele, chegou um momento onde pessoas da igreja chegaram para Paulo e falaram: o Senhor Jesus mandou que eu levantasse você e Barnabé para vocês serem apóstolos, para vocês seguirem a Jesus. Paulo foi chamado para ser apóstolo. E, em terceiro lugar, uma das grandes características do apostolado que ele diz quando ele está escrevendo aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12, ele vai dizer que ele próprio, Paulo, não se difere de nenhum dos 12, porque ele foi usado por Deus para fazer sinais, prodígios e obras miraculosas. Os apóstolos faziam isso. Por isso a gente percebe na igreja primitiva esses sinais de forma pungente acontecendo muito, porque essa era uma prerrogativa apostólica. Os apóstolos de Jesus carregavam consigo esses sinais para mostrar, para evidenciar que eles haviam sido chamados por Jesus. E uma igreja precisa ser uma igreja apostólica. E como nós temos hoje acesso aos apóstolos? Existem, se você procurar na internet, você começa a digitar apóstolo, o Google já vai completar para você o nome de alguns apóstolos. O YouTube já vai te mostrar alguns apóstolos modernos que a gente tem por aí, mas eles, diferente de Paulo, Jesus não apareceu para eles, eles não foram comissionados por Deus e nem fazem sinais e maravilhas. E quando dizem que fazem, é muito duvidoso. É aquele negócio assim que a gente pensa 1000 vezes antes de confirmar se é ou se não é, porque é uma coisa muito duvidosa. Como a igreja hoje pode ser uma igreja apostólica? Através do estudo da palavra de Deus, da doutrina dos apóstolos. A própria carta de Paulo aos Efésios vai dizer que nós estamos fundamentados, lá no capítulo 2, na doutrina dos apóstolos.
Esse é o fundamento da igreja. A doutrina os profetas e os apóstolos fundamentam a igreja. É por isso que hoje nós não temos necessidade de profetas e de apóstolos, porque nós já temos eles aqui na palavra de Deus. Não precisa de um profeta moderno, não precisa de um apóstolo moderno, nós já os temos aqui. Vale a máxima de que apóstolo bom é apóstolo morto, que é os que já morreram. Os atuais não são apóstolos de verdade. E a igreja é uma igreja apostólica quando ela dá ouvidos à palavra de Deus, sobretudo à doutrina dos apóstolos, ao que o Senhor Jesus revelou para nós aqui nas páginas do Novo Testamento para a edificação da igreja. E como, além de nós nos envolvermos com o estudo bíblico, com a leitura bíblica, com o estudo de teologia, para nós conhecermos mais, para fundamentarmos melhor a nossa fé, outra forma de nós entrarmos em contato com a doutrina dos apóstolos é que haja uma correta, uma fiel exposição da palavra de Deus. Eu estou aqui na frente expondo um trecho da palavra de Deus agora, mas vocês têm que me dar ouvidos enquanto eu sou fiel às Escrituras, enquanto eu sou fiel à doutrina dos apóstolos. A partir do momento que eu começo a me desviar disso, aí eu estou por minha conta e risco e vocês, tchau, obrigado, já não precisa me dar ouvido mais. O que importa para nós é a doutrina dos apóstolos, a fundamentação da nossa fé através do que o Senhor Jesus deixou. Mas uma outra característica que salta aos nossos olhos aqui, que Paulo diz ser apóstolo de Jesus, por vontade de Deus, e ele escreve, ele diz, aos santos que vivem em Éfeso, aos santos. Uma igreja boa, uma igreja que nós queremos construir, uma comunidade de fé saudável, é uma comunidade de fé santa. E quando nós pensamos em santidade, às vezes vem à nossa mente uma coisa muito inalcançável, muito difícil de chegar, muito difícil de acessar. Apenas algumas pessoas raras conseguem adquirir o status de santo. Nós podemos olhar ao nosso redor, talvez na história da igreja, e dizer, fulano foi santo, a ciclana foi uma santa. Mas, por causa da nossa concepção de santidade, em muitos casos nós temos dificuldade de olhar ao nosso redor e dizer aqui um santo do meu lado. Porque a nossa definição de santidade está muito presa a essa característica de algo inalcançável, impossível de ser ou de ver. E quando eu penso em santo, eu me lembro muito do meu sobrinho, do Pedro, que é um santo, mas não por causa disso, mas por causa do que ele falou um dia. Eu já contei essa história em um outro momento, que a gente estava lá na casa da minha sogra, todo mundo, a família toda, para almoçar, e todo mundo almoçando, e o Pedro lá de fora jogando. E a minha sogra chegou, eu estava perto dele, comendo perto dele, e ela falou, Pedro, está todo mundo almoçando, você não vai almoçar não? E ele falou assim, não, agora não. Ela, mas está todo mundo almoçando. E ele, eu sou diferente dos iguais. E ele mandou essa para tentar se livrar de almoçar, mas aquilo ficou guardado na minha mente, e quando eu penso em santidade, eu penso nisso. O santo é o que é diferente dos iguais. O santo é o que contraria, porque a palavra santo tem esse sentido de ser aquilo que é separado, que é puro. E é puro porque é separado, ou é separado porque é puro, está fora do uso comum, então é santo, é separado. E por causa disso é diferente dos demais, é diferente dos iguais. E a nossa postura precisa ser uma postura santa. E muitas vezes a santidade está ligada com uma série de nãos. O santo é o que não faz um monte de coisas. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, o santo é o que tem uma missão específica. O que é ser santo? Ser santo é ser como Abraão. É receber um chamado de Deus e atender a esse chamado. Santo é ser como Israel no Antigo Testamento, que era um povo separado por Deus para um propósito específico. Ser santo é atender a esse propósito e ser diferente dos demais. Nós, por sermos santos, nós amamos a pessoas que não são dignas de amor. Por sermos santos, nós não cultivamos
rancor, nós não cultivamos contenda, porque nós temos uma postura diferente dos demais. É normal no mundo as pessoas cultivarem esse tipo de disputa. Você vê, às vezes, pessoa postando um story, postando uma coisa, cultivando uma rivalidade, cultivando uma disputa com algum destinatário que vai receber essa indireta, porque isso é normal. As pessoas cultivam disputas, cultivam facções, cultivam esse tipo de sentimento rancoroso. Mas nós somos diferentes. Nós vivemos como Jesus viveu. Nós andamos como Jesus andou. Nós somos zelosos pela palavra de Deus. Isso envolve a santidade. Nós olhamos para o texto sagrado como sendo algo diferente. Nós nos apropriamos da palavra de Deus como sendo algo diferente, especial para nós. Porque nós nos consideramos santos e consideramos essa palavra santa para nós. Mas nós temos uma visão de mundo diferente dos demais, porque nós enxergamos como Jesus enxergava. Isso é ser santo, isso é nós sermos uma igreja santa, como Paulo diz que nós deveríamos ser. Uma coisa que é interessante também, uma fala de Jonathan Edwards, um avivalista do século XVII, ele vai dizer, século XVII, século XVIII, ele vai dizer que o santo é aquele que possui simetria de caráter. O santo é aquele que tem de forma harmoniosa na sua vida as virtudes de Deus. Nada é muito para um lado e nem para um outro. Não sei se vocês já se encontraram ou já conviveram com pessoas que são extremamente zelosas. Pessoas que têm um cuidado muito grande com a doutrina, com o que é bíblico, com o que é da palavra de Deus. Pessoas muito zelosas. Mas pessoas insuportáveis de convívio. Elas querem arrotar o tempo todo algum versículo da Bíblia. Tudo é pecado. Ela demonstra um zelo soberbo das coisas. Todo mundo ao redor dela está abaixo do padrão que ela mesma estabelece. É uma pessoa que é zelosa de doutrina, mas falta muito em amor. E por outro lado, a gente encontra pessoas amorosas, carinhosas, acolhedoras, mas que não possuem zelo doutrinário. Não se importam com o estudo bíblico, não se importam em ter uma devocional diante de Deus. O que importa é amar, o que importa é amor. Não importa conhecer mais de Deus, não importa ter disciplinas espirituais, não importa gastar tempo em oração. O que importa é só fazer caridade, é só ser amoroso. É o que Jonathan Edwards disse. Nós precisamos ter simetria de caráter. Nós não sermos pessoas bizarras. Nós sermos muito puxados para um lado, mas faltar um outro. Muito puxado para um outro e faltar o outro lado. Esse é o santo. E Paulo diz que a igreja de Cristo não apenas é santa, no versículo 1, mas ele diz, aos santos que vivem em Éfeso. A terceira característica que nós percebemos aqui é a contextualização. Uma igreja boa é uma igreja contextualizada, é uma igreja contemporânea, uma igreja que comunica para os seus, para os da sua época. Paulo escreve uma carta aos Efésios, à cidade de Éfeso, aos crentes que moram em Éfeso. A cidade de Éfeso possuía uma cultura grega, era o mundo greco-romano. E numa cultura falavam o idioma grego. Em que língua Paulo escreve a carta dele aos Efésios? Ele escreve em grego. Por que esse dado que é tão óbvio? Porque em muitos casos hoje nós percebemos uma igreja que tem dificuldade de se comunicar com a sua época. Uma igreja que tem dificuldades de passar o evangelho, de transmitir a mensagem de Cristo para os da sua época. E isso faz com que nós desenvolvamos costumes e às vezes linguagens que são próprias nossas e dificulta que outros acessem o que nós queremos dizer. O interlocutor, o que precisa ouvir a mensagem do Evangelho, o que necessita ouvir essa mensagem,
Às vezes, a barreira é a nossa linguagem. É como nós nos comunicamos. A igreja de Cristo que está em Éfeso, Paulo escreve. Nós temos que entender onde nós estamos. A igreja de Cristo que está em Patos. No século XXI. Com as demandas e questões do século XXI. E nós temos que responder a elas. Além da linguagem que dificulta, uma história que eu já contei em outros momentos também, mas alguns aqui não ouviram, eu vou falar o nome do irmão porque ele é a vítima aqui, ele não é o causador. Mas enfim, o irmão Leandro, um querido amigo meu, ele era muito magro e alto numa igreja que a gente participou aí. Muito magro e muito alto. E um irmão já de idade começou a frequentar a nossa igreja, ele já era de uma outra tradição cristã, outros palavreados, outras coisas. E o Leandro novo na igreja. Esse irmão chegava para o Leandro na maior simpatia, falava, ô varão. E o Leandro foi ficando mordido com isso. Até que ele chegou em mim, que ele era assim dos adolescentes, ali, dos jovens da igreja, ele chegou em mim já num nível assim, muito grilado. Ele chegou para mim e falou assim, Vinícius, qual que é daquele irmão ali? O cara nem tem liberdade comigo, fica me chamando de varão, que isso? Aí eu fui explicar para ele que varão fazia parte de uma linguagem, porque algumas versões da Bíblia, versões mais antigas da Bíblia, tratam o homem como varão e a mulher como varoa. E algumas tradições evangélicas têm esse costume de falar, ô varão, ô varoa, e ele estava fazendo só isso, que ele não estava ofendendo ele, chamando ele de vara, né? Esse tipo de coisa causa dificuldade, porque as pessoas se sentem até mal. Aí teve uma época na igreja que começou também um modismo de gritar terra, do nada, né? Então você está no culto, alguém recebe um tipo de profecia, alguma coisa, terra! E aí todo mundo olha assustado e pensa, alguém jogou terra nele? O que aconteceu, né? E aí ele vai falar alguma profecia, alguma coisa, modismos e palavras que quem está visitando não faz ideia do que está acontecendo. Eu fiz parte de uma igreja onde nós fomos numa vigília e uma menina começou a orar perto da gente. Chore, chore. Eu pensei, será que ela está mandando eu chorar com um sotaque diferente? Ela começou, chore, chore, labachore, bacachore. Eu pensei, agora parece que ela está falando abacate. Eu não sei se ela está querendo abacate, se ela está mandando chorar. E assim, aquela situação que uma pessoa que está vindo, que está chegando para Jesus, que foi ali para ouvir o Evangelho, para ter uma experiência com Deus autêntica, ela fica perdida num lugar como esse, ela não entende a linguagem, ela não entende. Por quê? Porque a pessoa não está sendo clara. E muitas das vezes nós não estamos sendo claros na transmissão da nossa mensagem e a mensagem se confunde. E se a pessoa não ouve o Evangelho de Jesus Cristo, então dificulta muito para ela se converter a Jesus Cristo, se ela não ouve a palavra de Deus. Por isso nós temos que ser claros na transmissão da nossa mensagem. E muito além da questão estética, da questão linguística, tem a questão, como eu comecei a dizer aqui, a questão do nosso tempo. Nós somos uma igreja do nosso tempo. Nós temos as nossas questões. Quantas vezes eu vejo, às vezes, bate-papo, as pessoas conversando sobre se pode ou não pode fazer tatuagem, se pode ou não pode furar a orelha, esse tipo de conversa, sendo que hoje nós temos demandas muito mais importantes, que a igreja precisa trazer resposta, que a igreja precisa apresentar soluções. Eu trabalho com adolescentes e vejo adolescentes, nunca vi como agora adolescentes com crise de ansiedade, como está hoje. E isso, adolescentes, né? Quando vem para a vida adulta, que começa a pagar boleto, a gente sabe que aí a ansiedade vem ainda de modo muito mais profundo. Nós temos hoje problemas reais e verdadeiros com questão de drogas. Antigamente, a questão da droga, a questão da homossexualidade, as questões de gênero, eram questões que estavam da porta para fora.
Nós temos que proteger os nossos jovens para que eles não se envolvam com drogas. Nós temos que proteger, pregar, falar sobre as questões de gênero para que os nossos jovens, para que aqui não aconteça de ninguém ser gay. Era a preocupação da igreja. Mas hoje o fato, a realidade que os envolvidos com droga e os envolvidos nas questões de gênero, eles estão dentro da igreja, são filhos de pastores, filhos de presbíteros. E a igreja precisa olhar para o seu tempo e para essas questões que são atuais para nós e dar resposta para isso. Por isso nós precisamos ser uma igreja contextualizada. A importância de nós falarmos e conversarmos sobre as demandas atuais do que nós temos hoje. E além de ser uma igreja contextualizada aos que vivem em Éfeso, Paulo diz, e fiéis em Cristo Jesus. A igreja precisa ser fiel. Uma igreja fiel é uma igreja que não negocia os seus princípios. Uma igreja fiel é uma igreja que não está disposta a fazer alianças políticas. Uma igreja que não está disposta a vender a sua alma, a vender os seus ensinos para quem quer que seja. Quando nós olhamos para a Bíblia, o que é uma pessoa fiel, como ele se destaca, como ele se porta, a gente olha o Salmo 1. Salmo 1, versículo 1, vai dizer, bem-aventurado aquele que não anda no pensamento, no caminho dos perversos, ele não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. É o que não para, é o que não compactua com o que o mundo estabelece para nós. Nós temos um caminho a ser percorrido. E esse caminho não é o pensamento dos pecadores. Nós não ficamos detidos com os ímpios e nem nos assentamos para confabular com eles coisas que são contrárias à palavra de Deus. Mas nós temos, como o próprio apóstolo Paulo diz, nós temos a mente de Cristo. Nós somos como Cristo. E é importante também nós entendermos que o mero conhecimento teológico não nos torna fiéis a Deus. Que às vezes nós conhecemos muito, nós sabemos muito de questões doutrinárias, teológicas, mas esse conhecimento, de acordo com Tiago 3, você pegar os versículos 13 em diante, esse conhecimento, ele é terreno, animal e demoníaco. Quando nós conhecemos a Deus, Tiago diz, se essa sabedoria que nós dizemos ter, ela não nos leva à contrição, ela não nos leva à mansidão, se a sabedoria, se o conhecimento de Deus não me leva ao outro, esse conhecimento, essa sabedoria, ela é terrena, animal e demoníaca. O que faz com que nós nos tornemos muito mais parecidos com o diabo do que com Jesus Cristo. Porque se eu digo que conheço a Deus, mas eu odeio as pessoas, eu odeio esse grupo, eu não gosto daquela pessoa, esse eu não perdoo. Quem conhece a Deus e odeia todo o resto que não é ele próprio, é o diabo. O diabo que é assim. Ele conhece a Deus e odeia todo mundo. Quando o meu conhecimento, o conhecimento que eu digo ter de Deus, quando isso não me leva a uma vida de mansidão, a uma vida ao outro, então é infrutífero, de acordo com Tiago. Paulo diz que nós devemos ser fiéis, que nós devemos andar de modo fiel. Em outra passagem, ele vai dizer, dignos da nossa vocação. Nós temos que ser fiéis. A próxima característica que aparece aqui para nós, ele diz, graça a vós outros e paz. Graça e paz. O Martin Lloyd-Jones vai dizer que a ordem que Paulo coloca, graça e paz, ela é proposital. Não era para ser paz e graça, tinha que ser graça e paz. Porque não é possível que nós tenhamos paz se antes a graça de Deus não nos pacificou.
Se Deus antes não mostrou sua graça para nós, se nós não recebemos em nós a graça de Deus, não é possível que nós tenhamos paz. Então, por isso, graça e paz é a ordem como as coisas acontecem. E uma igreja boa é uma igreja agraciada por Deus, que vive em graça, e uma igreja que vive em paz. Uma igreja que reflete essa graça e essa paz de Deus. Uma comunidade que se trata como família, como um grupo de pessoas perdoadas por Deus. Quem somos nós? Nós somos pecadores, agraciados por Deus e por isso pacificados por esse Deus. E como nós devemos viver? Como pessoas que agraciam uns aos outros e que recebem, que vivem, que convivem em paz, essa paz que Deus nos dá. Como deve ser a nossa família? Como devem ser as nossas relações? Relações que reflitam graça e paz. Relações onde eu estou disposto a perdoar, a derramar graça e a receber, através disso, a paz. Paulo diz: graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. Essa graça e essa paz, ela vem da parte de Deus. E Paulo coloca um acréscimo, um adendo: Deus, nosso Pai. John Stott diz uma frase que também eu gosto muito de repetir, que Pai é o nome cristão para Deus. Nós aprendemos com Jesus a chamar Deus de Pai. A distância que havia entre um mero servo, um mero escravo e Deus, essa distância que coloca Deus muito longe de nós, essa distância acabou na cruz do Calvário, porque Jesus estava nos reconciliando com Deus. A paz que foi mencionada aqui atrás, ela não é apenas um armistício. O que é um armistício? É quando uma guerra pausa. Quando os dois exércitos, os dois batalhões resolvem parar, cessar fogo. A paz com Deus, ela não é um armistício, não é uma pausa no nosso embate com Deus. Ela é o cancelamento da inimizade. Nós não temos mais inimizade com Deus. E essa conquista de Jesus para nós, ela nos faz aproximar de Deus como filhos. Então nós chamamos Deus, de acordo com Paulo, porque Deus nos deu um espírito não de escravidão, mas Ele nos deu um espírito que nos adota e nos permite chamar Deus de Abba, Pai. Nós podemos, através do sacrifício de Jesus e do Espírito Santo, chamar Deus de Pai. Isso nos aproxima dele, isso nos reconecta com ele e nos ajuda a nos enxergar como irmãos. Tem uma frase também que eu gosto muito: quem tem Deus como Pai não escolhe irmãos. Deus ama pessoas que nós não amamos, mas essas pessoas são filhas dele. E se você tem Deus como Pai, você não pode escolher seus irmãos. Nós devemos viver nessa perspectiva. Nós somos uma comunidade de irmãos que tem Deus como Pai. Essa é uma característica, filiação de Deus. E por último, Paulo vai dizer que essa graça e essa paz, ela vem da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Jesus é o intermediador dessa graça e dessa paz. É através dele, é através do Pai, é através da obra completa deles que nós temos graça e paz. A última característica, que é destacada também por John Stott no comentário dele, ele diz que é impressionante como Paulo está intoxicado por Cristo. Como o amor de Paulo por Jesus é refletido nessa partícula que nós lemos aqui nesses 2 versículos, onde em 2 versículos Paulo menciona Cristo Jesus, Jesus Cristo, 3 vezes. Em 2 versículos, Paulo menciona o nome de Jesus 3 vezes. Essa última característica fala de nós sermos apaixonados por Jesus. Uma igreja boa é uma igreja apaixonada por Jesus. Uma igreja que apenas o mencionar do nome de Jesus
faz com que o nosso coração se aqueça. Tem um pensador cristão do século XII, o Bernardo de Claraval, ele tem uma frase assim: Jesus, o só pensar em ti faz com que o meu coração se aqueça, enche o meu coração de esperança, faz com que algo dentro de mim aconteça. O Charles Wesley, o irmão do John Wesley, também tinha uma expressão, uma frase, onde ele dizia: Senhor Jesus, amado da minha alma, permita-me voar para o seu seio. É esse desejo, é essa vontade de estar com Cristo. Quando nós olhamos a história dos avivamentos, e houveram vários no decorrer da história da igreja, em todos eles, o que nós percebemos de comum é o surgimento de poemas, de canções, de músicas que adoram a pessoa de Jesus Cristo. Quando alguém é verdadeiramente tocado por Deus, essa pessoa passa a amar profundamente o Senhor Jesus. Paulo, retornando a Paulo, na carta aos Gálatas, no capítulo 2, ele está de tal modo cheio de Deus e cheio de Jesus que ele fala: não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Esse é o nosso objetivo, sermos pessoas que refletem Jesus, que falam de Jesus, que amam Jesus. E nós sabemos, no fundo da nossa alma, se nós formos sinceros, que nós temos tempo para aquilo que nós valorizamos. E em muitos casos, nós não temos tempo para disciplinas espirituais, tempo para Jesus, porque Ele, em muitos casos, não é tão valorizado assim por nós. Em muitas situações, aquilo que ele disse aos fariseus: vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim, cabe perfeitamente para nós. Nós cantamos: vem, Senhor Jesus. Nós nos sentimos a ovelhinha acolhida pelo Senhor Jesus, que deixa as 99 e vem nos buscar. Mas tão logo nós chegamos no aprisco, já nos dá uma saudade dos pastos secos, que estão para fora dos limites do nosso pastor, e nós começamos a nos inundar e nos alimentar com tantas outras coisas que nos afastam de Jesus. E o meu desejo é que nós retornemos a essa paixão, esse desejo, essa vontade de estar onde está sendo pregada a palavra de Deus, de falar de Cristo em todos os lugares, de conseguir mostrar para as pessoas a nossa paixão e a nossa devoção a Cristo. Uma igreja apaixonada por Jesus, junto com todas as outras características que nós mencionamos aqui, é o que eu desejo que nós sejamos. E para isso eu gostaria que nós fechássemos os nossos olhos e pedíssemos isso a Deus. Eu não posso falar por todos, eu posso falar a partir de mim e da minha experiência com Deus. E você a partir de você e da sua experiência com Deus. E pode ser que nós estejamos em níveis diferentes de proximidade com o Senhor. Mas nós vamos clamar para que Ele nos dê mais fome e mais sede dEle, para que nós o busquemos com afinco, como sendo a pérola de grande valor, a coisa mais preciosa que nós encontramos. Senhor Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor e pedimos ao Senhor, Deus, que o Senhor nos ajude, Pai. Nos ajude a sermos uma igreja apostólica que anda na doutrina dos apóstolos, na direção que o Senhor deixou na sua palavra, que sejamos esse tipo de pessoa também. Ajude-nos, Senhor Deus, a sermos pessoas fiéis, pessoas que não estejam dispostas a negociar o seu evangelho, sermos pessoas santas, que vivem de modo diferente dos demais, que apresente o evangelho do Senhor de modo fiel e de modo claro, transparente. Que nós sejamos também pessoas que valorizem a graça e a paz que o Senhor Jesus nos deu. Que andemos em graça e em paz. Que andemos como filhos amados de Deus, como irmãos. E que isso tudo seja fruto, Senhor, dessa paixão pelo Senhor, de um amor verdadeiro por Ti, que nos leva a parar o nosso dia e fazer uma oração a Ti, que nos leva a reservar parte do nosso dia
para uma leitura bíblica, que nos leva, Senhor Deus, a estar conversando com o Senhor de forma ininterrupta em todos os momentos, considerando o Senhor nas nossas decisões, considerando o Senhor no nosso emprego, considerando o Senhor na nossa escola, considerando o Senhor no nosso lar, agindo como o Senhor agiria, pensando como o Senhor pensaria, desejosos de fato de estarmos diante do Senhor. Faça isso, Senhor, em nós. Ajude-nos a ser essa comunidade que transborde Jesus, que leia a Bíblia a partir de Jesus, que leia o mundo a partir de Jesus, que olhe para quem está ao nosso redor como Jesus, que veja Jesus nas pessoas e sirva as pessoas como se estivéssemos servindo ao próprio Senhor. Ajude-nos nisso, Senhor. É o que pedimos, em seu nome, Senhor Jesus. Amém.